Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Imagina ouvir essas palavras da boca de Jesus no último dia. Imagine viver uma vida superficial, sem nunca ter contato com o Salvador de fato, e no último dia ouvir algo como: afastem-se de mim. Esse com certeza é o destino daqueles que seguem o evangelho falso. O evangelho que não os põe em guerra com a sua própria natureza de pecado. No entanto, segue ainda mais a visão espiritual dos ouvintes. É sobre esse evangelho perigoso e falso que vamos falar nesse vídeo. É muito fácil ganhar uma plateia falando exatamente aquilo que ela quer ouvir. É muito fácil ganhar a confiança de uma pessoa quando você fala palavras que traz conforto para ela, mesmo diante de atitudes erradas que ela tem. O verdadeiro desafio, no entanto, é pregar a verdade, mesmo quando essa verdade é dura e desconfortável, mesmo quando essa verdade não traz nenhum benefício material para quem prega. Do contrário, nos põe em guerra com pessoas que muitas das vezes estimamos. O verdadeiro evangelho nos chama ao arrependimento, à transformação de nossas mentes e, consequentemente, do nosso modo de viver, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 12 aos Romanos. O evangelho verdadeiro não se conforma com a superficialidade, com a fé fingida, mas nos convida a mergulhar na profundeza do amor e da graça de Cristo. Entretanto, é claramente mais fácil negociar princípios e pregar aquilo que é agradável de se ouvir. É de certa forma prazeroso para as nossas mentes viver uma vida de mentiras, estar presente nos cultos, mas sem de fato ter uma comunhão com Deus no nosso dia a dia. É bom ouvir que Deus vai te dar um emprego melhor, uma vida melhor, que Ele vai virar o seu cativeiro e você não precisa abrir mão de nada, pois afinal Ele te ama assim como você é. Essas são palavras que na verdade vêm das profundezas do inferno para confundir aqueles que acham que estão seguindo um bom caminho, mas no final vão ter a surpresa de ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim. O perigo do falso evangelho é que ele convence as pessoas a viverem uma vida sem transformação, uma vida sem Cristo, mas como se estivesse com Ele. O falso evangelho é atrativo justamente porque ele não exige mudanças. Ele não diz que você precisa se livrar do pecado. Ele não pede que você negue a si mesmo e tome a sua cruz diariamente. Do contrário, ele diz: venha como está e permaneça como está, porque Deus é amor e Ele vai te aceitar de qualquer forma. Mas eu te digo, esse não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, porque claramente Jesus nos chama a viver uma vida de renúncia, uma vida de arrependimento e transformação. Ele diz que quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder sua vida por amor a Ele, esse a salvará. O verdadeiro evangelho é aquele que nos transforma de dentro para fora, que nos faz odiar o pecado e buscar viver uma vida de santidade. Entretanto, esse caminho não pode ser trilhado de qualquer jeito, com o perigo de cairmos no extremo oposto, que seria o legalismo. Da mesma forma que viver uma vida sem renúncia não leva ninguém à salvação, viver uma vida querendo ganhar o céu com a própria força também não salvará ninguém, porque a palavra deixa claro que a única porta de salvação é Cristo. Uma vida de santidade é o resultado de uma mente transformada pela palavra de Deus, como está escrito no capítulo 2, na carta aos Efésios. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Então o verdadeiro evangelho é aquele que te faz compreender que a ira de Deus está sobre nós, pronta para nos esmagar. E mais do que isso, merecíamos a destruição porque éramos filhos do pecado. Apesar disso, fomos adotados em Cristo Jesus para vivermos em comunhão com Ele e sermos chamados filhos de Deus. O verdadeiro evangelho é aquele que te faz olhar para dentro e ver quão miserável você é, quão dependente de Deus e da misericórdia dele você é. Ele te faz ver sua natureza imunda e caída, mas ao mesmo tempo te mostra um caminho para a salvação. Então o evangelho te fará jubilar de alegria, porque o único que poderia te salvar se ofereceu em sacrifício em seu lugar. No capítulo 6 do evangelho de João, uma multidão procura Jesus depois dele realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E quando essa multidão encontra o mestre, ele a repreende, dizendo: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, Jesus repreendeu aquela multidão porque sabia que eles estavam buscando
o resultado imediato do milagre. O pão que sacia a fome da carne, mas não faziam ideia que na frente deles estava aquele que sacia para sempre a fome espiritual. Assim como aquela multidão estava interessada apenas no pão perecível, há quem segue a Cristo apenas porque é conveniente. Algumas pessoas estão satisfeitas nas bênçãos por si só e não na pessoa de Cristo, porque é verdade que a bondade e a misericórdia do Senhor alcançam muitas das vezes até o descrente, mesmo que essas pessoas não o conheçam de fato. O que eu quero dizer é que muitos cristãos podem viver uma vida de aparência, se inspirar na maneira de agir de outras pessoas, mas sem nunca de fato terem nascido de novo. Algumas pessoas não têm o menor interesse nisso, porque eles estão interessados apenas nas bênçãos de Deus, mas nunca na cruz de Cristo. E muitas das vezes a maior prova de que essas pessoas ainda estão em pecado é que elas não conseguem se reconhecerem como pecadores. E por isso que no início desse vídeo eu falei que o falso evangelho cega as pessoas, porque é muito mais fácil você convencer o descrente de que ele precisa aceitar Cristo do que alguém que já acha que conheceu Jesus quando na verdade anda distante dele. Um exemplo bíblico é a parábola do filho pródigo. Geralmente se enfatiza o fato de que o filho mais novo pediu a sua herança e se afastou do pai, saiu da casa do seu pai e depois ele voltou arrependido depois de ter gastado toda a sua fortuna. E o pai, misericordioso, o acolheu de volta. Mas um ponto interessante nessa parábola, que muitas das vezes não é pregado, é o fato de que o filho mais velho também estava distante do pai, por mais que nunca tenha saído de sua casa. Ele sempre esteve ali presente, fazendo suas obrigações, mas nunca desfrutava do amor paterno. O filho mais velho representa aqueles que muitas das vezes estão presentes fisicamente numa igreja, numa comunidade cristã, mas espiritualmente estão distantes de Deus. Eles seguem regras, cumprem as suas obrigações, participam da vida da igreja, mas não experimentam muitas das vezes uma comunhão verdadeira com Deus. Seu serviço é motivado apenas por um senso de dever ou até mesmo por uma esperança de receber alguma coisa em troca daquilo que fazem, ao invés de cultivarem e desfrutarem do amor genuíno do Senhor. E meu apelo no final desse vídeo é para que todos nós examinemos a nossa fé, como está o nosso relacionamento com Deus. A nossa fé tem sido uma fé genuína. Nós estamos buscando transformar as nossas mentes, lendo, meditando e vivendo a palavra do Senhor. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Use aqui os comentários para dizer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, que possa edificar todos nós. Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado e Deus abençoe a sua vida.